deixa muito bem claro é que o morrer, depois que ele viesse à sepultura, ele não estava perdendo nada. De nada iria fazer falta na terra. O que ele vem deixando bem claro é que depois que ele viesse descer à sepultura, o ganho era a vida eterna. Glória a Deus. Primeiro ele vem deixando bem claro que viver com Cristo era a vida de todo aquele que levantou a mão para Jesus. O tempo de vida na terra com Cristo, para depois que viesse a sepultura, ter o ganho. Ter o ganho, igreja. Ter o ganho. Porque uma vez descer a sepultura, sem andar no caminho de Jesus, sem andar na verdade de Jesus, é morte. Quando eu olho dentro da Bíblia e voltar alguns versículos antes, você vai ver o apóstolo Paulo falando que ele estava maravilhado pelo comportamento dos filipenses, a demonstração de fé que eles tinham, e que aquela fé deles estava se alastrando. Muitos estavam maravilhados em Cristo através da fé e do amor que os filipenses estava trazendo em todo lugar que andavam. A demonstração do amor de Cristo na vida deles era notório. Então o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: olha, eu quero muito ter convosco, porque muito ouvi falar de vós, do amor que estão seguindo e da demonstração de cristianismo em vós que está sendo falado por aí. Então, muito eu quero ter convosco. Outra, eu oro muito a Deus pelas vossas vidas. Glória a Deus. Ele vem deixando bem claro que estava muito alegre pelo comportamento e a vivência dos filipenses na demonstração do amor que Jesus Cristo deixou para vivermos, da obra que Jesus Cristo deixou na nossa mão para estar levando e demonstrando que só no nome de Jesus a salvação. Assim eles viviam. Mas apóstolo Paulo, quando ele vem fazendo menção e deixando claro que ele estava vendo por onde andava a demonstração do cristianismo do povo, ele vem falando: olha, mas alguns pregam por inveja, outros por porfia, viu? Mas muitos ainda pregam de boa mente. Aí mais na frente ele vai falar assim: não importa. O que importa é que o evangelho seja pregado. O que importa é que o evangelho seja pregado, igreja. É que seja pregado. E ele se alegra nisso. Ele se alegra nisso. Por fé ou sem fé, o que importa é ser pregado. Glória a Deus. De boa mente ou não, o que importa é ser pregado. Pastor, mas isso é certo? Naquele grande dia nós vamos ver quem está certo e quem não está. Cabe unicamente a Deus saber quem está certo e quem não está. Mas eu confesso para os irmãos, como eu vinha comentando com o pastor no carro, é muito doído você ver a palavra de Deus. Ela está escrita aqui. Como é que prega a palavra de Deus? É do jeito que ela está escrita. Porque com Deus não tem barganha, não tem meio termo, não tem. E se falar o contrário dela é profano, está profanando a palavra de Deus. Na terra pode ter alguns que dê glória a Deus e ainda engula. Pode ter, como tem. Mas naquele grande dia vai dar conta. Naquele grande dia há uma conta a acertar com Deus que não vai passar batido. Diante do homem pode até mesmo passar batido. Ou seja, diante do
do homem também que não tem visão de Deus, que não tem intimidade com Deus, que não tem um segredo espiritual com Deus. Passa batido, passa batido. Como eu venho conversando com a pastora, no nosso ministério mesmo. E eu não tenho vergonha de falar, eu falo logo rasgado. Veio um pastor presidente geral, que está aí, pode chamar no ouvido dele, estou nem aí. Pega o microfone para falar besteira. Igreja. E eu sou espiritual para saber. Amém? A gente ora, jejuma para não ser enganado. Para não ser enganado, eu não estou nem aí. Se chegar nos ouvidos dele, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Por quê, pastor? Como eu vinha falando com a pastora, o último culto que eu fui lá, eu falei, eu não vou mais não. Vim para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para receber edificação, e você fica ouvindo historinha de carochinha, indireta, besteira, no microfone, sendo que subir aqui em cima é para primeiro lugar. Tu tem que tentar, tem que temer a Deus. Primeiro, tem que pedir a misericórdia e a graça de Deus. Senhor, usa a minha vida no abrir e fechar da minha boca, o teu Espírito Santo, coloque as palavras. Por quê, pastor? Porque aqui embaixo tem um povo que vem para a igreja para ser edificado pelo poder da palavra de Deus, e a direção é do Espírito de Deus. E não da carne. O Espírito de Deus, quando lhe der um culto, uma pregação, é diferente. Tem edificação, igreja. Tem edificação. Glória a Deus. Onde é o primeiro sinal que podemos ver isso? É simples. Você não vê ninguém olhando no relógio, está indo embora. Por quê? Está sendo alimentado. Uma vez sendo alimentado, o desejo, na verdade, é de se alimentar mais ainda. Porque Deus, quando Ele entra numa vida, quando Deus está presente no culto, está operando, está trabalhando, mostra para mim alguém que tem vontade de ir embora, olha todo o tempo no relógio, quer ir embora, não vai, não tem, igreja. Não tem. Eu falo por mim mesmo. Quando estou num culto que vejo Cristo operando, usando o pregador, a pregadora, meu Deus, dá vontade nem de ir embora. Glória a Deus. A vontade é de ficar ali e estar me enchendo, me revestindo a cada dia, viu? Ou seja, a cada minuto, para cada dia estar firme, forte, de pé, lutando, batalhando, pelejando, vencendo e rompendo todavia de fé em fé na presença de Deus. Glória a Deus. A presença de Deus, igreja. Como eu falei, eu não estou nem aí se vai chegar no ouvido dele, estou nem aí. Uma que ele tem medo de conversar comigo, ele falou que eu sou muito bravo. Mas não é, eu sou sincero. Glória a Deus. Tu és fiel, papai. Sou sincero. Pode ser a autoridade maior que for. Se tiver em falha, e eu ver que está danificando alguma situação, estou no meio, eu falo, vem cá, senta aqui, bora conversar. Isso que você fez aqui está errado. Está errado, sabe que está errado, sabe? Sabe que a direção é aquilo, sabe? Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, da Quando eu falo com o pastor, Deus já mostrou para mim, foi uma mão preta, com a zunhona. Pegava ele em cima da tribuna assim, grudava e levava ele bem para longe. Eu via quando pegava assim, fazia assim, ó, para muito longe. Eu vou ter medo por quê? Não tem. Amém? Não tem. Nós temos que ter medo, igreja. Sabe do que é? É de ficar sem a presença de Deus. É de estar comendo comida estragada. Viu? Está vendo a Bíblia Sagrada? Ela tanto edifica a tua vida, como ela destrói, dependendo de quem está sendo o garçom do céu na terra liderado. Viu? Tanto levanta como derruba. Tanto edifica como abate. Vai depender de quem está pregando. Se tem temor ou não tem temor.
Viu? Se quer verdadeiramente negócio com Deus e com as almas que vêm para a igreja para ouvir a palavra de Deus ou não. Vai depender muito disso aí. Depende muito disso aí. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro. Tu és Deixa muito fiel, claro. Jesus. Tu és Muitos fiel, pregam tu és por fiel, porfia. Espírito Santo. Outros pregam por pretexto. Outros pregam por inveja. E outros de boa mente. Santo, poderoso. Ele vem deixando bem claro e falando para eles. Tu és fiel. Para ficar atento. O apóstolo Paulo, todavia, ele sempre foi zeloso com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, todavia, sempre mandou que o povo guardasse a palavra de Deus. Sempre falou, olha, cuidado com os maus obreiros. Viu? A Bíblia nos ensina, nem sente com eles à mesa. O mau obreiro, nem sente com eles à mesa. Viu? Nem sente a mesa com eles. Nem sente a mesa com eles. Ele já deixa muito bem claro, porque a Bíblia vai nos ensinar, igreja, que os maus costumes, as más confessações corrompem os bons costumes. Corrompe. As más confessações corrompem os bons costumes. Viu? Aqui o apóstolo Paulo não está falando com quem está lá fora, ele está falando com quem está dentro. Jesus, dá a direção. Essa palavra aqui é com quem está dentro da igreja, não é com quem está lá fora da igreja. Essa palavra aqui ele está falando, é com quem ensina. É com quem pega microfone para falar da palavra de Deus. É com esse povo que ele está falando aqui. Ele não está falando com um macumbeiro lá de fora. Ele não está falando com um drogado lá de fora, um cachaceiro lá de fora, um viciado em crack lá de fora. Ele está falando com quem sobe na tribuna. É com quem tem a autoridade, é com os maiorais que pregam a palavra de Deus. É com pregadores da palavra de Deus que o apóstolo Paulo aqui está falando que devia estar pregando para edificação, para levantar, para renovação, para transformação, mas não estão. É para esses que ele está pregando. Viu? O apóstolo Paulo, todavia, ele falava que o povo tinha que crescer, viu? Na presença de Deus. Todavia, deixa muito bem claro que uma vida espiritual com Deus, estável com Deus, faz a diferença. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó, no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo de número 10. Então, esse meu óculos está uma batalha aqui. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, a seguir, ele vai começar dizendo assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como é que nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder? Primeiro, se afastando do mundo e das suas imundícias. Por quê? Porque todo aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então esse não vai se fortalecer no Senhor, nunca, nem aqui nem em lugar nenhum, nunca. Porque primeiro tem que ser amigo de Deus. Aleluia. E se tem que ser amigo de Deus, tem que rejeitar os pratos do mundo. Para começar. Aí sim, rejeitando o mundo e os seus pratos, aí sim, aí tem como fortalecermos no Senhor e da força do seu poder. Glória a Deus. Uma das maneiras que conseguimos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder: jejum e oração. Jejum e oração. Aleluia, Jesus. Mostra para mim um crente que não jejuma e não ora. E se eu levar ele numa casa atribulada, ele vai conseguir expulsar um demônio. Mostra que eu saio do evangelho na hora. Mostra. Não tem como, meu querido.
se tu não ora, não busca Deus, não procura chamar a atenção de Deus, então tu está de mal com Deus, então. Porque Ele é um Pai espiritual. É Ele que trabalha e batalha ao favor da nossa vida espiritual. Que tem que estar firme de pé, estável com Ele, todavia. Por quê? Vou te explicar por quê. Jesus chama Pedro, João, Tiago, vamos comigo ali, e se retira. E lá ele deixa Pedro, João e Tiago. Sai na distância de um tiro de flecha. E lá ele começa a orar. E olha que ele era filho de Deus, hein? Ele era filho de Deus. Glória a Deus. Lá ele começa a orar. E buscar. E orar. Uma hora após ele volta. E fala, mas vocês não conseguem orar comigo. Ele vai novamente à parte. Quando eles voltam de novo, eles estão cochilando. Porque estavam cansados. Eles estavam cansados. Eu já contei um testemunho aqui que eu estava um dia cansado do trabalho. Cansado, cochilando. E eu queria orar. Eu falei, Senhor, arranque o meu cansaço físico, porque eu quero orar. E Deus arrancou na mesma hora. Glória a Deus. Então Jesus volta para eles e fala, olha, vocês não conseguem vigiar comigo uma hora. Vigiai, pois, e orai. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí é onde diz, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Fortalecer no Senhor. Livro de João, capítulo 4, versículo 24, está escrito, porque Deus, Ele é Espírito, portanto, todo aquele que adore, o adore em Espírito e em verdade. E o nosso adversário é o que também? Espírito. Então, fortalecer no Senhor e na força do seu poder é estar em oração, é estar em jejum, é lutar para sair da vida material e começar a viver mais na vida espiritual, na busca com o Senhor. Aí você consegue se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quando Jesus diz assim, olha, vigiai, pois, e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que significa isso? A batalha que você passa é espiritual. Quem sabia disso? A batalha é espiritual. Amém? A batalha é espiritual. Espiritual. E aonde é que nós somos provados? Na carne. Por Jesus ele diz, olha, Jesus ele diz, o Espírito está pronto, vigiai, pois, vigiai e orai. Ele não fala orai e vigiai, é vigiai, pois, e orai, viu? Para que não caia em tentação. Por quê? Porque se ele fala para que não caia em tentação, a tentação é na carne, mas a batalha é espiritual. E se vivemos numa vida de jejum e oração, aí sim podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E quando o diabo vir para batalhar contra mim, contra você, vamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e poderemos bater de frente e sair ileso de cada batalha, de cada guerra, e conseguiremos viver de fé em fé. E venceremos, meu irmão. Uma batalha após a outra. Conseguiremos certamente vencer de fé em fé. Aí veja bem. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O versículo 11 ele vai estar dizendo assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia, Jesus. Isso é depois de nós termos nos fortalecido no Senhor. Você vê a diferença? Olha, a Bíblia diz que nós temos que nos revestir de todas as armaduras. Mas peraí, calma aí. Lê o versículo 10 primeiro. Por isso que tem que ler a Bíblia com atenção. Jesus. Porque senão nós viramos crente e papagaio. Como assim, pastor?
Só vivemos o que ouvimos. Só falamos o que ouvimos. Aí é quando o profeta Osés vai falar: eis, por não examinar as escrituras. Examinar vai além do que você lê a escritura sagrada. Examinar é você pegar, ler e começar a examinar no profundo porque aquilo, quando aquilo, porque aconteceu, quando aconteceu, o resultado. Examinar vai além do que lê. Vai além. No versículo 11 diz para nós revestirmos de toda a armadura. Mas no versículo 10 está falando: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É tudo um processo para depois revestir as armaduras de Deus. Por quê? As armaduras de Deus é material, é espiritual, né? Então primeiro estar forte no Senhor, nos fortalecer no Senhor, para depois conseguir nos revestir das armaduras dele. Aleluia. Escute, eu vou começar a abrir a boca agora, porque eu fico ouvindo Deus falar comigo: abra sua boca, fale, abra sua boca, usando as pessoas. Aí eu fico pensando, tudo que Deus manda falar, eu falo. Glória a Deus. Eu falo. Só está faltando eu falar isso. Os falsos profetas que sobem. Estou nem se vai chegar no ouvido dele. Estou ligado. Glória a Deus. Estou geral. Estou nem aí. Se me expulsar da igreja, vou para outra e vou continuar pregando a palavra de Deus. Glória a A Deus. obra do Senhor vai continuar sendo feita. Sim ou não? Sim. Sim. Se eu for expulso é porque eu estou falando a verdade. Eu estou futucando a ferida. Eu estou fazendo o que muitos falam por trás, mas não tem coragem de falar. Tem compaixão, Jesus. Glória a Deus. Primeiro, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois, revestir das armaduras de Deus. Há um processo, igreja. No começo da semana passada, um obreiro chegou e me disse assim: pastor, bora evangelizar, vamos evangelizar, vamos evangelizar. Isso eu não vou falar o nome não. Bora evangelizar, vamos, olhei para ele. Fiquei calado. Eu deixei. Eu falei: quando for domingo eu pego todo mundo. Tem um grupo. Aí no domingo, vamos que vamos todo mundo, vamos. Aí eu mandei lá no grupo bem assim: irmãos, quando formos sair para evangelizar, nós vamos para o campo inimigo. Nós vai futucar Satanás no ninho dele. Então me chamar, você falar: pastor, vamos orar 1 hora todo dia. Vamos fazer pelo menos 4 jejuns na semana. Para nós ir para a guerra. Aí eu vou. Mas irmãos, me chamaram aí, ninguém falou de jejum, de oração, me chamou errado. Eu fiquei até calado, não falei nada. Viu? Aí eu falei com minha esposa: vamos para a igreja hoje não, porque vai ter direta. Porque a gente tem discernimento, igreja. Eu mandei logo no grupo, então todo mundo ouviu. Jesus. Aí depois eu falei: não, bora para a igreja, vamos. Glória a Deus. Chegando um pouco atrasado. Aí quando eu cheguei, aí o irmão, não estou falando mal do irmão, eu estou falando aqui que temos que ter um ouvido espiritual para tudo. A obra de Deus senão você passa vergonha, meu irmão. Vai evangelizar. Vai sem orar e jejuar na casa de um atribulado, orar por quem manifesta um demônio para você ver, você passa vergonha. O demônio vai te rasgar todinho, vai te colocar para correr. Vai para ver. Deus de mistério. Vai para ver. Essa boa, papai. E fale para mim depois o que aconteceu. Então, aí tá bom, eu cheguei lá e tal, e a igreja estava pesada, uma perturbação. Falei: isso aí. Mas eu fiquei ali, oração. Só levantei do joelho quando foi para louvar para Deus e fazer oferta, porque estava uma batalha assim, muito coisa assim, espiritual, no mundo espiritual, entendeu? Quando está assim, irmão, é crente com crente mesmo, viu? É crente dando lugar ao diabo. Aqui é culto de doutrina hoje, não é isso, pastor? Amém. É de ensinamento, é para você aprender. É para o verbo ser rasgado, é para você aprender. Aleluia, Jesus. Quando a igreja é muito pesada,
pimentinha, é fofoquinha, é panelinha. Espírito Santo. Estou falando, é crente cheio de demônio na igreja. Porque se tiver crente todo mundo cheio do Espírito Santo, ixi, aí você está aqui, você vê anjo bailando na nave da igreja, aí você vê a graça descendo, um está falando em mistério ali, o outro está sendo impactado ali, Deus está revelando o outro ali, aí Deus toma a irmãzinha, vai ali, abraça outra irmãzinha, a coisa cheia da graça. É diferente, meu irmão. Eu tenho quase 20 anos de cristão. Glória a Eu Deus. trabalho com libertação desde 3 meses de cristão. Eu trabalho com libertação para a glória de Deus. E o Senhor me deu um pouquinho de experiência, que eu acho que é só um pouquinho de experiência. Então aquele culto pesado, e ali o irmão que chamou para evangelizar, aí ele foi dado o microfone para louvar um hino só, para colher dízimos e oferta. Meus irmãos cidadãos descascou. Porque tem que evangelizar, porque fala isso, fala aquilo, mas não evangeliza, não vai para lugar nenhum. E nós foi muito impedimento, e comeu um pouco o mortandela, o dente ficou desse tamanho, e o Satanás jogou um monte de seta. Eu falei, vixe, isso aí já está falando da mensagem que eu mandei já no hoje. É que a gente não é bobo, igreja. A gente tem o discernimento do mundo e o discernimento de Deus. A gente não é bobo. Sabe o que eu fiz? Jesus, use o pregador. Use o pregador, Senhor. E fiquei com o Senhor, Jesus. Use o pregador, Jesus, para falar. Aí o pregador, quando ele pegou a palavra que ele começou a pregar, ele falou assim, não adianta você ir fazer a obra sem unção de Deus, sem estar preparado. E eu já comecei quase voando já na igreja já. Porque eu Glória a Deus. é sério, diante de Deus. Glória a Deus. Aí Deus começou, o pregador pregando lá, que quase voando. E a unção impactou a igreja, mas foi um negócio extraordinário. E eu pude ver o cidadão, ele era um pouco alto, mas eu não sei o que aconteceu, porque ele começou a diminuir de tamanho na cadeira lá. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que saber a intimidade que temos com Deus. Verdade. Falei, Senhor, usa o pregador para falar, Senhor. Senhor. Por que eu falei isso? Vai envergonhar? Não. Para ver que eu estava certo no que eu falei. Viu? Um recruta no exército, ele não é pego e já coloca um fuzil na mão dele, vai lá, tu vai lá, coloca ele na frente de guerra para ele batalhar, ele vai morrer. Ele vai morrer. Porque não passou por nenhum treinamento. Não passou por nenhum ensinamento nenhum, disciplina nenhuma, para pegar e ter um preparo, para bater de frente com o exército adversário e poder batalhar, viu? E ter a graça de voltar com vida para casa, assim é no mundo espiritual. Se tu fosse preparado, você morre. Morre porque eu já vi irmãos desviando do evangelho, viu? O irmão fez uma campanha de 10 dias, e todo dia para o monte, das 10 pragas, ele desviou do evangelho. Tem que ter uma preparação primeiro, igreja. Quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu fazia a obra de Deus com os irmãos da Deus e amor. Comecei, você não falava para mim, vem para cá que você é de oração, você é daqui. Eu falava, não, eu posso ter no meu coração a mesma doutrina, mas foi porque Deus colocou no meu coração. A mesma doutrina que Deus colocou no coração de Davi Miranda, Deus colocou no meu. É uma doutrina do mesmo jeito. Deus não falava, vem, falava, não. Fazer a outra coisa, ir para lá, eu já não posso, porque Deus não falou isso para mim. Se Deus falar para mim, ó, vai para lá, eu iria com certeza. Amém? Porque é um povo de oração. Agora é que mudou um pouco, relaxou um pouco, né? Mas é um povo de oração, um povo que busca, um povo que santifica. Amém? Deus é amor. Uma igreja abençoada. É tanto que eu gosto, até hoje eu vou. Culto da bênção, quando eu posso, eu vou. Meu Deus é amor. Amém? Porque é uma igreja abençoada. Então, tem que estar preparado, meu irmão. Tem que estar preparado todos os dias. Glória a Deus. Tem que buscar na presença todos os dias. Você nunca sabe quando é que você vai precisar orar por alguém endemoniado. Você nunca sabe quando alguém vai bater na sua porta e falar, irmão, corra aqui, ó, porque tem um fulano que está endemoniado ali. Eu tive uma igreja em Campinas.
lá liga, pastor, de saudade. Fala, meu tempo aí já foi. Não aproveitaram porque não quiseram. Meu tempo aí já foi. Eu morava num lugar que ninguém queria colocar a igreja. Ninguém. Por quê? Só tinha viciado em crack. A favela era só uma rua e um bequinho assim. Era só as barraquinhas, as casas destruídas. Era legião, demônio mesmo. Ninguém queria levar a igreja para lá. Porque, não tinha. Pastor, como é que você pregava aluguel? Como é que você pagava aluguel? Eu orava e falava assim, Senhor, não me deixe ser envergonhado, abre as portas de trabalho. Eu sou pintor de prédio, trabalho pendurador em prédio, ok? Eu pinto casa também, eu pinto prédio também. Eu falava, Senhor, abre as portas, não me deixe ser envergonhado. E Deus abre as portas. Aleluia. Glória a Deus. Eu pagava aluguel da minha casa, abre luz. Eu pagava aluguel da igreja, abre luz. Sabe o que as pessoas falavam para mim? Crente. Ah, pastor, você é muito besta, pastor. Fecha essa igreja. Você pagando o aluguel da igreja, abre luz. Fecha essa, deixa de ser besta, pastor. Sabe qual foi a minha resposta? Você sabe o valor que tem uma alma? Deus. Sabe o valor que tem uma alma? Glória a Deus. Enquanto eu estava lá, eu paguei aluguel, abri luz. Deus salvou. Deus levantou pessoas caídas. Aleluia. Deus tirou pessoas do crack. Glória a Deus. Deus trabalhou em vida. Então, uma alma não tem valor. A libertação de uma alma também não tem valor. Não tem valor. Eu, pastor Antônio, eu não faço obra de Deus por dinheiro, não, meus irmãos. Glória a Eu Deus. faço a obra de Deus porque eu quero ver os meus irmãos Aleluia. libertos, cheios da graça de Deus. Glória a Deus. Cheio da graça de Deus. Que é para os que entrar também ser impactados da graça. Viu? E quando chegar o grande dia, nós estarmos preparados, com nossos ouvidos sensíveis espiritual, para ouvir o último som, viu? Da última trombeta. Amém, igreja? Glória a Deus. Já foi meu horário, já faltam só 2 minutos. Esse ano eu vou passar. Já falei, pastor, vai dar mais tempo. Porque é bênção, igreja. É bênção. É bênção. Eu tenho convicção, tenho certeza, quando você tem amor com as almas, como você tem amor com as almas, eu tenho certeza que o próprio Deus, ele dá assunto aqui dentro, para ser falado. Eu tenho certeza disso. Porque a Bíblia mesmo vai me ensinar e te ensinar que todo aquele que está sujo, suje-se mais, meu irmão. Os que estão limpos, se limpe mais. Glória a Deus. Quando fala de se limpar mais, eu vou achar aqui dentro, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Então tem poder de limpar. Quem está limpo, limpe-se mais. Cada vez que mergulhamos num assunto direcionado aqui dentro, Deus falando, inspirado por Ele, pelo Espírito de Deus, a limpeza é mais profunda. Por quê? Primeiro, está sendo alimentado. E se está sendo alimentado, com certeza, as impurezas que está por ali vai saindo aos poucos. Aleluia. A riqueza espiritual da parte de Deus vai impactando também tua vida aos poucos. Dentro da tua casa, a tua família também vai ser impactada aos poucos. Por onde tu andar, as vidas também vão ser impactadas também aos poucos. Graças a Deus, Deus. E quando você parar para olhar, meu Deus, olha, quantas vidas, através da condução do poder da tua palavra na minha vida, Senhor, foi impactada. E tudo isso para a glória de Deus, amém? Palma bem forte que exalta o nome do Senhor.